campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Sejam todos bem-vindos, para que a gente possa, unidos com o mesmo pensamento, a mesma gratidão a este Deus, a este Pai que nos ama tanto, nos reúne nessa noite para que a gente possa fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e, posteriormente, comentar sobre aquilo que acabamos de ler. Então, no Evangelho nos caiu o capítulo 25, sobre o título Buscai e achareis, e o subtítulo que vamos ler é Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai, que estás no céu, dará os verdadeiros bens àqueles que vos pedem. São Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima, buscai e achareis, é análogo a esta, ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, a lei do progresso, porque o progresso é o filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância, a humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura da sua alimentação, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu, mais do que o animal, o desejo incessante de melhorar. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura, as necessidades do corpo sucedem às necessidades do espírito, e após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo num grande número. Como, então, a humanidade poderá progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem. A humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender, não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado, hoje, do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização moral. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido
na infância, no estado de infinito instinto animal. Por isso lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás, trabalhe e produzirá. Desta maneira serás o filho das tuas obras. Delas terão o mérito e será recompensado segundo o que tivesse feito. Então o texto é um pouquinho mais longo, né, meus irmãos? Mas ele já nos dá a entender que precisamos para essa noite. Então, buscai e achareis, né? Vamos bater a porta e essa porta se abrirá. Que porta estamos abrindo neste momento? Que tipo de encontro, de busca que estamos realizando? Que tipo de situação nós nos encontramos neste momento? Muitas vezes em estado um pouco mais desesperador, de desânimo, de negatividade, mas Deus vem ao nosso encontro nos reconfortando para as nossas necessidades, para que nós sejamos tocados, né, por esses momentos que estamos enfrentando, para que a gente realmente modifique, seja na nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, porque se estamos há tanto tempo numa forma diferente da qual estávamos convivendo, é porque existe uma razão de ser. Nada que estamos vivenciando, que estamos vivendo, não tem uma finalidade comum. Tem sim uma finalidade que atinge todos nós. A de nos restabelecermos, a de nos melhorarmos. Se até esse determinado momento, antes da pandemia, estávamos dentro de uma casa espírita, dentro cada qual nas suas religiões, buscando através dos estudos, né, para que a gente pudesse entender o processo da nossa existência, hoje o convite se faz para que realmente nós consigamos abrir a nossa porta para o atendimento daqueles mais necessitados, para que a gente possa realmente olhar com bom ânimo tudo aquilo que está nos acontecendo, para que o resultado de toda essa situação, para que toda essa condição que nos é imposta, nós possamos sair mais fortalecidos. Não estamos desamparados. Seja a notícia que nós buscarmos, seja a informação que nós estivermos recebendo, seja nos meios de comunicação, ou de outros meios, né, de outras mídias da negatividade, acreditem, existe um lado positivo que nós não estamos talvez buscando, que nós estejamos talvez negligenciando neste momento. Por isso se faz esse convite para essa mudança de atitude, para que possamos ter perseverança naquilo que nós nos propusemos a fazer. Porque é chegado o momento, né, meus irmãos, de sairmos, né, literalmente da teoria e irmos para a prática. Para que a gente seja amoroso, principalmente com os nossos familiares, porque esses são os nossos próximos, mais próximos que nós temos neste momento. Nós estamos sendo testados momentaneamente por uma situação que muitos, com certeza, né, não havíamos se condicionado. Uma mudança, literalmente, de pensar, uma mudança de agir, uma mudança de se fortalecer. Tudo está em transformação.
E tudo precisa ter um significado para que as coisas possam ser refeitas, que as coisas possam ser feitas de maneira organizada. Se você olhar a natureza, se olharmos a natureza, a maneira como ela se comporta, ela não dá passos largos, atitudes, de diferenças. Então, esse Pai, se nós comparássemos as nossas atitudes com as atitudes da natureza, não pede, não nos exige de uma forma literalmente radical para que a gente se modifique, porque as coisas vão acontecer paulatinamente. Mas a gente precisa estar inserido nessa mudança, nessa modificação. E o que nós podemos fazer quando alguém bate a nossa porta? Porque essa porta vai se abrir. Porque o Evangelho nos diz, o que nós oferecemos ao nosso filho, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aquelas pessoas que convivem conosco. Nós procuramos oferecer o melhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nos predispondo a oferecer o melhor que cada um tem. Se hoje não conseguimos, não temos o acesso à nossa casa, ao nosso grupo, mas temos uma oportunidade, de estarmos aqui falando através do aplicativo, através desta rede social, que é disponibilizada para atingir tantas outras pessoas. Porque se a gente for imaginar quantitativamente quantas pessoas iriam ao nosso grupo, ou vão ao grupo, teriam uma quantidade limitada, e com esse acesso a gente se torna ilimitado. Há uma abrangência maior. Então há uma modificação para melhor. Basta que nós possamos nos entender. Ou entender esse processo que é nos facultado a interagir, a entender, a muitas vezes procurar estar dentro dessa condição que é nos colocada. Então, a simplicidade das coisas, as transformações que estão se tendo, aproveitando essa oportunidade que nos é conferida. Mas o que eu posso fazer de tão concreto para que aquele semelhante, para aquele irmão que tanto necessita? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Será que eu posso fazer alguma coisa? Qual é a minha condição de hoje para ajudar nesse mecanismo de mudança que está acontecendo, nessa engrenagem onde todos nós participamos, indistintamente? Se nós colhermos dentro da literatura espírita, nós vamos encontrar com certeza inúmeras vezes que nos indicaram que esse acontecimento se daria. E de que maneira a gente estava sendo preparado? Será que a gente mudaria de uma outra forma? Será que a gente iria se modificar se não fosse desta maneira, como Deus está nos propondo? Porque esse Pai que nos ama tanto, não dá para nós, como o Evangelho diz, uma serpente. Sabe exatamente das nossas necessidades. E aí, quando a gente fala serpente, é só no sentido literário, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós, mas nos dá também o direito, nos dá o livre-arbítrio, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E que escolhas estamos fazendo neste momento? Vamos parar para verificar se do nosso lado não tem alguém necessitado para essas condições que são nos colocadas. Porque a humanidade, o homem não aplica a sua inteligência senão à procura da sua alimentação e dos meios de preservar dos intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu mais do que o animal, nos deu a inteligência. Aqui está escrito. Então, o progresso da humanidade cumpre individualmente durante toda a nossa vida, mas coletivamente também. Olha quantos cientistas, quantos presidentes de países
se uniram em prol de um único objetivo. Quantas guerras não foram feitas, não se tiveram, né, neste momento? Quantas coisas boas, meus irmãos, aconteceu? Quantas entidades, quantas pessoas se voltaram à caridade, à ajuda, à melhora, né? Então, se nós estamos vivenciando estes momentos, que possamos aproveitar de maneira simples, de maneira objetiva, mas é-nos sugerido, é-nos colocado de uma maneira para que a gente regace as mangas, para que façamos alguma coisa. E que a gente não perca a fé, meus irmãos. Que a gente não perca a esperança, porque nós estamos sendo amparados. Essa condição já estava sendo predestinada, meus irmãos. Nos voltamos sempre, muitas vezes nos revoltamos por atitudes, né? Muitas vezes impensadas, mas Deus, que é só amor, sabe das nossas condições. Se o que temos para oferecer é a nossa prece, é o nosso melhor sentimento, é o nosso melhor pensamento, que vibramos, que façamos. Mas se eu tenho uma condição melhor de oferecer algo mais palpável, mais concreto, não podemos nos omitir dessa condição. Porque nos é facultado essa condição, para que a gente possa participar, para que a gente possa estar inserido, para que a gente possa cada vez mais aproveitar esses momentos. Porque esses momentos são transitórios. E aí, quando a gente vai olhar na nossa mala de viagem, que a gente é transitório também nessa vida, que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, onde todos nós iremos regressar, meus irmãos. Todos nós. Amanhã, o ano que vem, semana que vem, mas todos nós devemos voltar. Que nós possamos estar preparados para essa volta, com condições, né, literalmente concretas, planejadas com amor, com dedicação àquelas pessoas que nos foram colocadas à nossa volta, porque ninguém foi colocado de forma diferente. Tudo está certo. A família com a qual eu vivo, os amigos na qual eu estou convivendo, familiares, todos estão certos. Tudo está certo. Se eu não me adequo àquele sistema, àquele molde, eu que devo repensar. Eu que devo ser uma pessoa um pouco mais diferente, se aqueles irmãos ainda não comungam com as mesmas condições que eu estou comungando, mas que eu pense. Jesus não veio nos impor o seu evangelho, porque ele era amor, ele é amor, e veio nos dar esse amor de uma forma mais abrangente, que é muito difícil para a gente poder entender, que a gente possa realmente ouvir, ou até mesmo sentir. Mas estamos na caminhada. Estamos, meus irmãos, no caminho certo, no caminho da evolução. Seremos melhores, com certeza, já somos melhores do que ontem, do que na reencarnação passada. Hoje é o melhor momento de se vivermos. Por isso estamos aqui, reforçando cada vez mais esse compromisso que nós temos com Deus e conosco mesmo. Porque nós já havíamos prometido tudo isso. Nós havíamos prometido, antes de reencarnarmos, que seríamos, né, que seria dessa maneira. Então a gente precisa se ajudar, porque o céu vai nos ajudar. Mas para isso eu preciso saber exatamente aquilo que eu estou pedindo, que eu estou desejando, para que a gente possa desejar o melhor para aquelas pessoas que nos envolvem, para aquelas pessoas que nos dirigem, para a nossa casa, para aquelas pessoas que, do nosso grupo espírita, né, os nossos dirigentes, que consigam perseverar, que procurem ser intuídos, né, na direção a ser seguida. Então, meus irmãos,
Vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças, sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente as do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site